O que é a Bíblia para você? Palavra de Deus? Regra única de fé e prática? Para esse canal, sim. Então seja muito bem-vindo a este canal, onde a palavra de Deus é imutável, é inerrante, é infalível, é indestrutível e é eterna. Nós estamos lendo o livro do profeta Isaías e já tem 2 vídeos aqui no canal, um de introdução ao livro do profeta Isaías e um outro vídeo de leitura dos capítulos 1 a 3. Hoje nós vamos ler do capítulo 4 até o capítulo 7. E por que eu estou lendo Isaías e não dei sequência lá nos livros do Pentateuco? Porque nós iniciamos uma série de mensagens nesse livro do profeta Isaías e desafiei a igreja onde eu trabalho para que lesse esse livro. Então, eu estou lendo aqui também no canal com vocês. E as mensagens que eu entreguei lá na igreja, baseado nesse livro, eu vou trazer para vocês também. Essa semana ainda vou trazer para vocês mais uma mensagem em uma das parábolas de Jesus, você vai gostar, sobre os 2 filhos, não é? E aí você vai se ver ali e decidir qual filho você é, não é? Então vai ser muito interessante pensar com vocês a respeito da nossa própria vida à luz desses 2 filhos que Jesus fala a respeito deles, não é? Mas agora nós vamos ler capítulos 4 a 7 do livro do profeta Isaías, e esse é o motivo, né, que eu expliquei aqui já, porque estamos lendo Isaías. Depois que terminarmos Isaías, eu devo ir lá para o Novo Testamento, e aí a gente retoma lá no Pentateuco, no Antigo Testamento, tá bom? Ou conforme a sugestão de vocês, se quiserem sugerir um livro, né, dar alguma opinião, será muito bem-vinda, com certeza, as sugestões, e serão muito bem-vindas, né, as sugestões e as opiniões de vocês. Então abra sua Bíblia e leia comigo, se você puder, se não, ouça com atenção a leitura das Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 7, começando a leitura de hoje. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, o reinado do renovo do Senhor. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça, e espírito aqui está com letra maiúscula, e com o espírito purificador, também com letra maiúscula, criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo número 5, a parábola da vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas?
Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ais contra os perversos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Parece que estão tentando colocar Deus contra a parede aqui, né? Obrigando a alguma coisa, como se isso fosse possível. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça, pelo que com a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e vêm apressadamente. Não há entre eles cansado, nem quem tropece, nem ninguém tosqueneja.
nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão e rosnando arrebatam a presa e a levam e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Capítulo 6, a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Capítulo 7 e o último de hoje, profecia contra Israel e a Síria. Aqui é Síria e não Assíria, não é? Profecia contra Israel e a Síria. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias.
Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. A promessa a respeito de Emanuel, olha aqui uma profecia já se referindo a Jesus Cristo. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Males sobre Jerusalém. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, agora sim, Assíria, um outro povo. Dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Naquele dia começando aqui o versículo 20. Naquele dia rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Com flechas e arco se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás por temeres os espinhos e abrolhos, serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. E assim chegamos ao final da leitura de hoje. Que maravilha! Louvado seja Deus pela palavra dele. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que a palavra de Deus ganhe asa e voe e alcance outras pessoas. Curta esse vídeo e se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Seja o nosso parceiro e apoiador nesse ministério de propagação da palavra de Deus. Deixa aí um comentário sobre o livro do profeta Isaías, sobre uma mensagem, uma palavra que tocou o seu coração na leitura de hoje ou nas leituras anteriores, ou alguma dúvida que você tenha sobre alguma questão trazida pelo profeta em seu livro. Mas comente aqui, terei um prazer, uma satisfação em ler e responder e ajudar e ser bênção na sua vida. Que Deus te abençoe a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.